Bom dia, pessoal! Fala bom dia! Hoje o tema da nossa palavra é Vivendo Sem Arrependimento. Bom dia, pessoal. Paulo Santos falando com vocês, Doritos aí com participação especial. Então, a história que nós temos hoje, para poder compartilhar com vocês, seria a história de um casal que se separou após 8 anos aí de casamento, né? Mas a gente não quer que você imagine que essa palavra é só para você que se relaciona com outra pessoa. Essa palavra ela serve para todos nós, para que a gente encaixe essa palavra em todas as áreas da nossa vida, né? E não somente na situação aqui dessa pessoa, né, que passou por essa situação de uma separação, que deve ser uma coisa sempre complicada, né? Então isso vai servir para todas as áreas da nossa vida. Então, vida financeira, amorosa, trabalhista, profissional, né? Então, situações adversas que podem acontecer que não dependam somente da gente. Isso mesmo, é que essa história, ela diz que um homem, ele era pastor, ele pastoreava uma igreja e num belo dia ele foi surpreendido com uma ligação de um advogado. E aí o advogado disse a ele que a esposa dele estava querendo o divórcio, né? E ele conta que ele ficou muito assim, sem saber o que fazer, porque ele não esperava, apesar de ter sofrido muitas ameaças de divórcio da esposa dele, né? Ao longo dos anos de casado. Mas ele realmente não esperava, porque ele não queria que isso acontecesse. Mas ele também não sabia como evitar que isso acontecesse mais, né? Então, além de toda essa situação, eu imagino que ele ficou com muitas emoções na cabeça dele e tudo mais. Ele também estava com medo, como que ele ia contar isso para a igreja onde ele congregava, onde ele pastoreava, né? Ou seja, eu imagino que a mente dele estava sendo algo perturbador naquele momento. E também ter que pensar como as pessoas iriam reagir com ele e tudo. Mas ele disse que no coração dele ele tinha uma verdade que o impedia de desistir, de não querer seguir em frente. Então essa verdade a gente vai separar em 3 pontos que a gente vai passar para vocês nos tópicos agora. Sim. Então o primeiro ponto, o primeiro tópico seria: Deus não fica surpreso com nada que acontece em nossas vidas. Então nenhum tipo de situação que pode acontecer que para você é novidade, para você é uma surpresa, para Deus não vai ser, não tem como. Deus já sabe de todas as coisas. E um exemplo que a gente pode ter foi na vida de Jó, né? Então a gente sabe pela história da vida dele que ele era um homem muito abençoado, com muitas posses, uma família unida, e ele sempre fazia sacrifícios ao Senhor por ele, pela família, para que os pecados fossem sempre perdoados, e eles pudessem estar sempre próximos de Deus, né? E a família deles que era uma família bem unida, né? Tanto com Deus quanto os irmãos, seus filhos e tudo mais, né? E quando aconteceu aquele problema na vida dele, que ele perdeu tudo que ele tinha, Deus já sabia que ia acontecer. Até no próprio livro da história dele, lá no capítulo 1, se não me engano, no verso 6, fala que teve um encontro dos servos celestiais, né, que seria dos anjos e tudo mais, nos céus, e entre eles estava o diabo. E o diabo estava lá vendo essa reunião, e Deus perguntou para ele se ele tinha visto o servo dele Jó, e o quanto ele era fiel a Deus. E o diabo, né, como ele é sempre o acusador, ele disse: mas é claro, Senhor, o Senhor dá tudo para ele, protege ele em todas as situações, faz com que ele seja próximo, próspero, é claro que ele vai te servir mesmo, não tem jeito. E a Bíblia diz que Deus permite que o diabo toque em todas as coisas que estão ao redor na vida de Jó, né? Então ele acaba perdendo tudo, perdendo seus animais, seus servos, suas casas, os seus filhos, todos eles morrem, né? Então essa adversidade que aconteceu até na vida de Jó, eu já sabia, não foi surpresa para Deus, pode ter sido para Jó e para nós alguns momentos que acontecem uma situação que a gente não esperava, surpresa, mas Deus já sabia. Isso, e tudo faz parte de um processo, né? O segundo ponto Deus está no controle da nossa vida. Então, se Ele está no controle,
Obviamente que as adversidades, elas são como se fossem degraus para a gente chegar onde Ele quer que nós estejamos, né? Ele permite que as coisas aconteçam para que os propósitos dele sejam cumpridos. Por isso Ele faz o plano dele para cada um de nós. Então, por mais que a gente, eu planejo, vou fazer uma viagem, a gente não planeja que vai acabar a gasolina, que a gente vai furar um pneu, né? Mas às vezes isso gera para que toda a viagem fosse melhor. Vai que lá na frente acontece um acidente, você estaria naquele acidente. Então tudo faz parte do plano de Deus, né? E esse foi o segundo ponto. Sim, e o terceiro ponto Ele prometeu em sua palavra nunca me deixar e nem me abandonar. Então isso a gente pode ver na vida de Jó também, que Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo à volta da vida de Jó. Então ele perdeu todos os seus bens, perdeu o seu gado, seus animais, seus servos, seus filhos, né? A Bíblia diz que a casa onde seus filhos estavam dentro caiu e matou todos eles, perdeu toda a sua família. Porém, Deus tinha dado ordem ao diabo para que ele não pudesse fazer uma só coisa, que era tentar contra a própria vida de Jó. Então, isso a gente pode ver que Deus ele pode permitir que situações à sua volta aconteçam, você perca algo, ou alguma coisa, ou alguém, mas a sua vida, você tem que saber que ela está guardada por Deus, né? E nada vai acontecer daquilo que não seja permissão dele. Então tá tudo nas mãos de Deus, em nenhum momento ele vai te abandonar, né? Então Jó perdeu até a saúde. A Bíblia diz que ele ficou na praça, né? Ali com feridas enormes pelo corpo, e ele arranhava as feridas com vidro, né? E em situação de tristeza, né? Em demonstração de tristeza. Contudo, a palavra de Jó, né? Foi Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no momento ele maldizeu o nome do Senhor. É verdade. Então, tudo que Deus faz é para o nosso benefício eterno, né? Ele não visa só as coisas dessa vida. E fala que se nós continuarmos a confiar completamente nele, ele vai continuar fazendo o que promete em sua palavra, que é nunca nos deixar e nem nos abandonar, né? E nessa história também, o homem que era pastor, né? Que depois de quase 7 anos, o divórcio legalmente ele saiu, foi aprovado e tal, ele estava legalmente divorciado, né? A gente sabe que isso é um processo longo e tudo mais. E ele fala que mesmo depois de tantos anos tentando superar aquilo ali, tentando deixar para trás e olhar para frente para que o que Deus tinha deixado para ele fazer fosse cumprido, sem dar tanto ibope a esses problemas, as pessoas ainda falavam para ele: nossa, você deve lamentar a perda do seu casamento, né? Você fracassou lutando pelo seu casamento. Todos os seus esforços de reconciliação não funcionaram. Então, assim, isso serve para lembrar a gente que sempre vai ter algumas pessoas querendo nos condenar sobre os nossos erros. E isso é normal, né? Tentar nos tirar da presença de Deus, falando que quando Ele permitiu que essas coisas acontecessem com a gente, sem saber o real plano de Deus, né? Porque às vezes nem a gente sabe o plano de Deus. Como que a pessoa tem autoridade para chegar em você e falar que você é um fracassado, que seus erros vocês são seus erros, né? Que tipo assim, os seus erros descrevem a pessoa que você é. Ninguém tem autonomia para isso, né? Então muitas pessoas na Bíblia, elas erraram. Davi é um exemplo de que ele errou, mas ele não é lembrado pelo erro dele, né? Ele não é lembrado pela pessoa que matou um homem para ficar com a esposa dele, né? Ele é lembrado pelas coisas boas que Deus fez ele para cumprir. Então a gente tem até um versículo aqui, 1 Pedro 1:22, que diz: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé,
amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. Então, assim, Deus, ele orienta a gente para que nós não fiquemos remoendo as coisas. Vocês entendem? Não é nem não sofrer. É doloroso, a gente é ser humano. Nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não é para você não sofrer, mas é para que você entenda que aquilo ali faz parte de um processo, de um plano, que ele é muito maior do que o que você pode pensar, né? Então ele fala que mesmo que tudo isso aconteça, vocês podem ainda assim amar uns aos outros, né, com o coração puro e pela obediência, porque ninguém ama uma pessoa que fez mal para si mesmo, ninguém ama ela porque quer, pela obediência, porque Deus mandou amar, né? Ninguém é assim, a nossa mente de ser humano, ela é tão pequena que ela não consegue fazer isso sozinha sem o Espírito Santo, né? E essa palavra, né, do dia de hoje é uma palavra a fim de que a gente tenha menos arrependimento, que o arrependimento possa não existir na nossa vida. Então, com essa palavra, né, Deus ele quer nos ensinar a sermos pessoas boas, né, e dar sempre o nosso melhor em nossas tarefas, trabalhos, no nosso relacionamento, em todas as áreas da nossa vida. A gente dá o melhor, sempre fazer o bem, fazer o que é certo, porque se alguma situação, alguma coisa acontece na sua vida, você não vai ficar pensando, mas se eu tivesse feito isso diferente, ou se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, talvez aquilo não teria acontecido, né? Então, justamente para poder tirar esse sentimento de culpa, esse arrependimento, que a gente possa vir ter, né? Então, dar sempre o melhor em todas as áreas da nossa vida, com auxílio, sim, do Espírito Santo de Deus, para que em nenhum momento a gente venha pensar nisso, né? E tem até a referência, né, em Filipenses 3:13, que diz o seguinte: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para aquilo que está na minha frente. Ou seja, principalmente nessa história onde ele passou por essa situação de divórcio, né, que é uma das situações, das várias que pode acontecer na nossa vida, ele não deixou se abater, não se arrependeu, porque estava ciente que tentou salvar ali o próprio casamento diversas vezes e de diversas formas, porém não teve êxito, né? E como diz a própria parte que a Dalila citou a vocês, as pessoas o acusavam: nossa, você fracassou, você não conseguiu salvar o seu relacionamento, tudo que você tentou, você falhou, né? E ele respondia muitas das vezes com silêncio, mas dentro dele ele tinha aquilo, né? Eu posso ter fracassado, mas não arrependido. Eu sei que eu fiz foi tudo para tentar salvar. Então não tinha um sentimento de arrependimento. E se ele não tivesse feito o máximo para poder tentar salvar o próprio relacionamento, o próprio casamento dele, ali seria o sentimento de culpa que iria entrar nele. Nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter tentado mais, realmente eu fracassei. E essas palavras das pessoas com certeza entrariam na mente dele, pesando a mente dele, né? Mas como ele soube que ele fez tudo para que não houvesse o arrependimento, ele não teve arrependimento, não sentiu culpa, a mente não pesou, ele simplesmente esteve em paz com essa informação. Então ele se esqueceu, como diz o versículo, do que já passou, o que passou, passou, e ele não teria um arrependimento pelo que tinha passado, e ele vai para frente, né? Futuro, coisas novas, planos novos, e vida que segue. Sim, e cumprir a obra de Deus, né? Que foi o que Deus deixou para ele fazer. Então você já imagina se ele tivesse se envergonhado, saído da igreja, deixado de pastorear, o que poderia ter acontecido, né? Então seria também um ato de desobediência. A palavra de Deus, ele fala para nós que esqueçamos aquilo que ficou para trás e avançar para o que está na frente. Então nada dos seus problemas, nada do que já aconteceu, que te entristece, que te magoa, que te chateia, nada disso vai ser resolvido se você continuar vivendo lá, entende? Porque hoje já são outros tempos. Então, se você obedecer à palavra de Deus, é óbvio que algumas dores elas nunca passam, né? Mas você pode tratar elas e conseguir seguir com elas mesmo, né? Deus, ele é capaz de fazer qualquer coisa, tratar qualquer dor que a gente venha ter.
Então, se você olhar para o seu passado e resolver que vai colocar cada coisa em seu lugar e direcionar cada dor, tratar aquilo ali, você com certeza vai estar disponível para fazer a obra de Deus que Ele te autorizou para você fazer, né? Então não dá pra, igual a palavra de ontem nos falou, não dá pra você fazer a obra de Deus, que é uma coisa santa, que é uma coisa que exige uma dedicação física e mental sua, com a sua cabeça cheia, com os pensamentos ali te dominando e te fazendo querer desistir a cada curva do seu dia. Então que vocês possam ter em vocês essa maturidade de realmente não olhar para trás e esquecer aquilo que ficou para trás, né? E avançar para o que está na frente de vocês. E visto o tema de hoje, tem uma pergunta para fazer para vocês sobre se manter fiel à fidelidade de Deus, se manter fiel à verdade de Deus e não se arrepender, pois você deu o seu melhor naquela época, com os conhecimentos que você tinha, né? Não dá pra julgar você de antes com a cabeça que você tem hoje, né? Você já aprendeu muito mais. Hoje você já saberia como agir com aqueles problemas, mas naquela época era o que você tinha, era o melhor que você tinha. Você achou que estava dando o seu melhor e realmente era o seu melhor, porque era o conhecimento que você tinha naquela época, né? Então não se arrepender, pois você deu o seu melhor. Você está disposto a esquecer todas as vezes que você falhou no seu passado para continuar a obra que Deus deixou para você fazer? E aí, quantas vezes a gente não se negou a ir numa igreja, a evangelizar alguém porque a gente achava que aquele erro do passado diminuía a gente e fazia com que a gente não tivesse autoridade para fazer o que Deus estava mandando a gente fazer? Eu mesmo muitas vezes já passei por isso, de me negar a fazer o que Deus estava pedindo para eu fazer, por achar que eu não tinha autoridade, pelos erros do passado, pela falta de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, né? Isso é algo que a gente vai machucando o nosso eu para frente, né? O passado continua com os problemas lá, mas a gente trazendo isso para os dias de hoje, a gente vai condenando a nossa experiência com Deus pro futuro, né? Vai só impedindo que a gente faça aquilo. Então, como que está esse assunto no interior de vocês? Essa relação com o passado de vocês? Vocês estão realmente dispostos a esquecer isso para poder viver a verdade que Deus chamou você para viver? Né? Então que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa encontrar uma resposta, que a gente possa pedir ajuda para Deus. Deus, eu quero esquecer, eu não quero mais ficar remoendo e nem sentindo a mesma dor todos os dias, né? Deus, Ele pode fazer isso por você e Ele vai fazer se você realmente quiser e tiver fé nele. Amém? Então essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que Deus tenha falado ao coração de vocês. É um tema assim que eu entendo que para muitas pessoas ele é bem forte. Viver sem arrependimento, algumas pessoas acham que é até impossível, né? Porque a gente erra muito, então parece até impossível mesmo viver sem arrependimento. Mas aqui com essa palavra você vai poder aprender a fazer isso na sua vida. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, que amanhã nós estaremos com uma nova palavra para vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos.